Estamos no mês abençoado, o mês do Ramadã. Estamos num dia abençoado, o dia da sexta-feira. Não esquecemos o dito do profeta, que ele disse: a sexta-feira é o Senhor dos dias, o melhor dia da semana. Nesse dia, Deus Todo-Poderoso criou Adão, o primeiro ser humano. Nesse dia, Deus introduziu Adão no paraíso. E foi numa sexta-feira que Deus tirou ele do paraíso e colocou ele na terra. E saibam que será numa sexta-feira o último dia, o dia da ressurreição, ou o dia do juízo final. Então a sexta-feira é um dia importante. Se formos ver nas mesquitas no mundo inteiro, as pessoas se reúnem, todas, e ficam alinhadas, rezando, ombro a ombro, todas juntas, pobres, ricos, altos, baixos, brancos, pretos, todos numa única igualdade, adorando o único Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando o dito do profeta, que a paz esteja sobre ele, que ele falou: não há diferença para Deus entre homem e mulher, branco e negro, rico ou pobre, árabe ou não árabe. O melhor dentre vocês perante Deus é aquele que tem mais piedade, temência, misericórdia. E isso só se encontra dentro do coração. E quem conhece o coração é o Todo-Poderoso. Então nossa obrigação é renovar o nosso coração com os nossos corações, renovando as nossas intenções todos os dias. Por isso que estamos nesse mês abençoado, o mês do Ramadã. O mês do Ramadã é um mês que serve para renovarmos as nossas ações, purificando a nossa alma, fazendo cada vez mais boas ações, estudando a religião a qual nós estamos a praticar. Então não podemos esquecer o dito de hoje, que é de extrema importância, e já falamos por várias vezes nessa mesquita, um dito lindo e nobre. معروف الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه السبيل. فقال: صدقت. فعجبنا، قال عمر، فعجبنا له يسأله ويصدقه. فقال: فأخبرني عن الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. فقال: صدقت. فقال: فأخبرني عن الإحسان. فقال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقال: فأخبرني الآن عن الساعة، متى الساعة؟ فقال: ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، الله أعلم. فقال: فأخبرني عن أماراتها.
فقال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفاء الغراء العالة رعاء الشاة يتطولون في البنيان. ثم مضى فلبث مليا، يعني 3 أيام تقريبا. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا عمر، أتدري من السائل؟ فقلت: والله ورسوله أعلم. فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، أو كما قال حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. Queridos irmãos e irmãs, vamos lembrar quando o segundo califa do Islã, aquele que foi o segundo sucessor de Muhammad, conhecido como Omar ibn Khattab, quando o segundo califa do Islã, aquele que foi o segundo sucessor de Muhammad, conhecido como Omar ibn Khattab, quando o segundo califa do Islã, aquele que foi o segundo sucessor de Muhammad, conhecido como Omar ibn Khattab, o justo, o verdadeiro, o piedoso. Certa vez, ele lembrou para as pessoas algo que ocorreu na época do profeta. Então ele falou assim: nós estávamos sentados juntos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, até que certa vez apareceu um homem com uma roupa toda branca, bem limpa, e os cabelos penteados negros. Parecia que ninguém o conhecia, estranho para nós. De repente esse homem se aproximou bem próximo ao profeta, sentou na sua frente, encostou os seus joelhos aos joelhos do profeta e colocou as suas mãos sobre as suas coxas. Depois esse homem falou: "Oh Muhammad, fale para mim, o que é o Islã? O que é a religião islâmica?" Então Muhammad, que a paz esteja sobre ele, falou: o Islã é simples. O Islã é você crer, ter fé, que não há divindade digna de adoração, exceto Deus, e acreditar que Muhammad é o último dos profetas e mensageiros, não virá outro depois dele, assim como Jesus, Moisés, Abraão e os demais. O Islã é você praticar 5 vezes ao dia, 5 rezas, no devido tempo e horário. O Islã é você pagar o tributo, o zakat. O rico, depois de um ano, tira o valor que ele lucrou, uma porcentagem pequena, e distribui para os pobres necessitados da sua comunidade. O Islã é praticar o mês do Ramadã, fazer um jejum devido, desde a alvorada até o pôr do sol, e ter empatia com o próximo. O Islã é fazer a peregrinação, ir a Meca, o ritual que Muhammad e Abraão fizeram, para quem tiver condição para fazer uma vez na vida. Então aquele homem que perguntou ao profeta isso, depois de obter a resposta, ele falou: ó Muhammad, você disse a verdade. Quando ele falou isso, o homem então falou: nós ficamos surpresos e impressionados. Como que ele pergunta, e assim que obtém a resposta, sem saber a resposta, fala: você disse a verdade. Quando você pergunta algo, porque você não sabe. Então parecia tudo estranho.
E o profeta explicou o que é o Islã. O Islã são os 5 pilares visíveis que nós praticamos diariamente, que praticamos sempre, as pessoas veem, não há segredo. Então esse homem novamente falou: ó Muhammad, fale para mim o que é a fé. Primeiro ele falou o que é Islã, agora eu quero saber o que é fé. Então o profeta falou para ele: a fé é você acreditar em Deus, nos seus anjos, nos seus livros, nos seus mensageiros, no dia do juízo final, acreditar no decreto divino, no destino, tanto no bem quanto no mal. Novamente o homem falou: você disse a verdade. Então aqui veja, o Islã são obras que a gente faz, pratica. A fé é algo que está aqui dentro. Eu acredito em Deus, mas não vejo Deus. Eu acredito nos seus anjos, mas não vejo os seus anjos. Eu acredito nos seus mensageiros, mas não conheci os seus mensageiros. Eu acredito nos seus livros, mas não conheci os seus livros, exceto o Corão. Hoje não sei onde está mais o Torá, o Evangelho, os Salmos. Eu acredito no dia do juízo final, mas não vejo esse dia. Eu acredito no destino, no meu livro. Então, o homem continuou perguntando: ó Muhammad, o que é a verdadeira virtude? Explique para mim o que é a verdadeira virtude. Então ele falou: a virtude verdadeira é você adorar a Deus como se estivesse vendo Ele. Saiba, se você não está vendo Ele, tenha certeza que Ele está te vendo a todo momento. Isso é virtude, isso é temência, isso é piedade. Significa, quando eu praticar uma ação, mesmo sem ninguém estar me vendo, espera aí, o meu Criador está me vendo. Lembra daquele outro dito que o profeta falou: quando um servo cair naquilo que Deus proibiu, saiba que Deus fica com vergonha de seu servo. Deus, o Criador, o majestoso, o Rei, o soberano, fica com vergonha de mim, porque eu caí naquilo que Ele proibiu depois de obter o conhecimento. Isso é virtude. Andar na terra com piedade, saber que Deus está te observando 24 horas. Sabe o que você pensa. E o homem continuou perguntando e falou: ó Muhammad, o que é a hora? Quando será o dia da hora? Fale para mim, quando é o dia do juízo final que você está a falar? Então Muhammad falou para ele: saiba que esse dia, nem quem está perguntando e nem quem está sendo perguntado sabe. Esse conhecimento só pertence a Deus. Aí já vê que o profeta Muhammad já sabia quem era o homem, por perguntar isso. Tanto que o homem só pertence a Deus. Aí já vê que o profeta Muhammad já sabia quem era o homem, por perguntar isso. Tanto que o homem... Quais são alguns sinais desse dia? Então o profeta falou para ele: saiba, dentre os seus sinais, quando a escrava dar à luz a sua senhora. Quando a escrava dar à luz a sua senhora. Os sábios explicam: significa quando chegar o momento que a mãe perdeu o valor perante os filhos e as filhas, quando os pais não ter mais, os filhos não respeitar mais os pais, não ter mais benevolência, não ter mais conduta, não ter mais caráter, não saber mais dirigir palavra para com o pai e para com a mãe, não respeitar mais as palavras ou a ordem ou aquilo que o pai e a mãe educou os filhos. Quando isso se perder, significa que estará próximo os sinais do tempo. Depois ele falou: e também outro sinal, quando aqueles que eram pobres pastores de ovelhas, descalços, descamisados, estiverem disputando em altas construções elevadas ou
estarão disputando em propriedades, quem tem mais propriedade, quem tem mais riqueza, quem tem mais dinheiro. As pessoas não eram nada ontem, pobres, de uma hora para outra assim enriquecem e começam a se disputar essa riqueza, se preocupar com essas coisas, com as construções, quem tem a construção mais alta, mais bela. Quando chegar esse momento, significa que está próximo os últimos dias. Esses são alguns dos sinais para nós sabermos que está próximo o dia, para sabermos que nós devemos nos preparar. Então, preparar uma bagagem, igual a gente faz uma mala quando vai viajar. Vamos ficar 3 dias ou uma semana fora, levamos roupa suficiente. Só que tem uma viagem que todos iremos fazer sem volta. Qual que é a tua bagagem? Qual que é a tua mala? O que você colocou nessa mala? Significa, o Ramadã veio para isso, para eu preparar a minha bagagem. Estamos todos os dias preocupados com essa vida mundana, com o trabalho, com o serviço. Não estou falando para não se preocupar com as coisas belas dessa vida que existe, mas qualquer um de nós, a qualquer momento, pode partir. Estamos no Ramadã, como ano passado estávamos no Ramadã, e tinha pessoas aqui conosco que hoje não estão mais. Será que nós vamos conseguir o Ramadã próximo estar aqui? Então esse é o momento de preparar a nossa bagagem, a nossa mala. Então, quando o Omar escutou esse hadith, depois que passou mais ou menos 3 dias, o profeta olhou para o Omar, pegou em sua mão e falou: Omar, saiba, você sabe quem é aquela pessoa que veio para mim, sentou na minha frente, fez aquelas perguntas e eu respondi? Então o Omar, com toda a educação, não antecipou: eu acho que é fulano, eu acho que é aquilo. Falou: Deus e o seu mensageiro que sabe. Significa, estou aqui para aprender com humildade. Então o profeta olhou para ele e falou: aquela pessoa era o anjo Gabriel, o anjo da mensagem, o anjo que Deus enviou para o profeta Muhammad, para Jesus, para Moisés, para Maria. Aquele era o anjo Gabriel que veio em forma de humano para vos ensinar, para ensinar para vocês a essência da religião, a base da religião. Significa que o anjo veio, desde o momento que ele veio em forma de humano, tudo que ele perguntou, tudo que ele fez é ensinamento. Fica que o anjo veio, desde o momento que ele veio em forma de humano, tudo que ele perguntou, tudo que ele fez é ensinamento. Foi na mesquita, porque a mesquita é o melhor lugar na terra, é a casa de Deus. As casas de Deus, eu devo colocar a minha melhor roupa, me vestir da melhor maneira possível, colocar o meu melhor perfume. Quando ele sentou na frente do profeta, porque ele queria aprender. Então, quando eu vou aprender, eu sento, como que eu pergunto, tenho paciência para obter a resposta. Tudo isso é maneira para eu me comportar. Comportamento islâmico. Aí o profeta falou o quê? A base da religião, a essência, os pilares da prática, a fé, a verdadeira. Aí o profeta falou o quê? A base da religião, a essência, os pilares da prática, a fé, a verdadeira. É aquele que coloca em prática o que ele sabe, o que ele aprendeu. E como falamos na aula passada, no Juma passado, na sexta-feira, um verdadeiro muçulmano, que se diz muçulmano, ou seja, acredita em Deus, ele é obrigado, ele ou ela, todos os dias, a todo momento, ir em busca do conhecimento, aprender, não adorar a Deus no escuro. Esse conhecimento eu devo colocar em prática na minha vida, só depois levar adiante, divulgar, transmitir. Tudo isso com paciência, com
paciência e prudência. Um exemplo disso, o grande sábio Imam Ahmad bin Hanbal, que Allah esteja satisfeito com ele, das 4 escolas islâmicas, o último dela, todas essas pessoas eram pessoas virtuosas. Veja a história, uma das histórias do Imam Ahmad, que ele viajava em vários lugares, em várias mesquitas, em várias escolas, para aprender a essência da religião, a explicação do Alcorão, para pegar algum dito, alguma coisa da biografia do nobre profeta. Ele viajava tanto e tinha vários alunos e vários professores. Certa vez ele viajou para uma região distante. E as viagens naquela época, as pessoas cansavam. Não tinha avião para viajar. Eles viajavam em cima do animal, na carroça, andava. Então ele, certa vez, ele parou numa mesquita, rezou com as pessoas e deitou um pouco na mesquita para descansar. Quando as pessoas foram embora da mesquita, os responsáveis ali da mesquita queriam fechar a mesquita. Apagou a luz, foi fechando a mesquita e falou para o Imam Ahmad: por favor, agora a gente vai fechar a mesquita, você tem que se retirar. Ele falou: deixa eu ficar mais um tempinho aqui só para me descansar e seguir na viagem. O homem falou: não, você pode ficar na frente da mesquita, aqui não. Aí ele saiu da mesquita, ficou em frente, sentou, descansou. Estava tão cansado em busca de conhecimento e transmitir o conhecimento, que ele pegou no sono. Em frente à mesquita tinha uma padaria. Na verdade era uma casa que a pessoa morava e ele fazia pão e vendia. A pessoa, quando viu o cidadão ali sentado, encostado no chão, dormindo, era muçulmana também, tinha fé em Deus, falou para ela, acordou ela com delicadeza, falou: venha, descanse aqui na minha casa. Ele percebeu que era uma pessoa estranha, um viajante, e nós muçulmanos temos que receber os viajantes, as pessoas que vêm de fora, hospedar as pessoas, nem se for por 3 dias. Então ele colocou ele ali na casa dele e falou, a casa dele era simples, tinha apenas um lugar, uma cama. Ele falou: você pode deitar na minha cama porque eu estou trabalhando no pão, então eu não vou dormir. Então você pode deitar, descansar, fique à vontade. Então o Imam Ahmad gostava de reparar. Ele falou: você pode deitar na minha cama porque eu estou trabalhando no pão, então eu não vou dormir. Então você pode deitar, descansar, fique à vontade. Então o Imam Ahmad gostava de reparar que ele mexia com a massa, fazia o pão, colocava no forno, subhanallah, recordava de Deus, falava: Deus me perdoe, glorificado seja Deus, louvado seja Deus. Não parava de recordar de Deus. La hawla wa la quwwata illa billah. Não há força nem poder que muda uma situação, exceto Ele Todo-Poderoso. O Imam Ahmad então ficou curioso. Falou a fulano, quando amanheceu, eles foram juntos rezar a oração da alvorada do Fajr. Falou a fulano: eu agradeço a hospedagem, só que eu percebi que você ficou trabalhando e não parava um minuto de recordar de Deus. Eu não percebi que você ficou calado sem lembrar de Deus. As pessoas lembram de Deus, só que a todo momento não para nem um minuto. Você ficou a todo momento só lembrando de Deus. O que acontece? O homem falou assim: a recordação mantém a tranquilidade no coração. Lembrando aquele versículo do Alcorão: Alá bi dhikrillahi tatma'innul qulub. E não é somente com as lembranças em Deus os corações ficam tranquilos, as almas ficam em paz. E ele lembrou aquele dito que o profeta falou: quanto mais você fala La hawla wa la quwwata illa billah, não há força nem poder que pode mudar uma situação exceto Deus, isso significa tesouro dos tesouros do paraíso, a verdadeira riqueza. Isso significa quando uma situação está difícil para você,
está apertado, está difícil, está com dificuldade, fala isso, que Deus manda a solução no momento certo. E ele fala: saiba que tudo que eu quero, tudo que eu desejo, Deus me dá. Não há um momento que eu levanto a minha mão para Deus e suplico a Deus, Deus atende a minha súplica. Eu não lembro de ter suplicado algo e Deus não ter dado para mim, exceto uma súplica que Deus não me deu até agora, um pedido. O resto Ele me atendeu. Aí o Inalarma falou: você poderia falar para mim qual que é esse pedido? Qual que é essa súplica que você tanto pede e até agora não veio? E Deus deu todas as súplicas para você atendidas. Ele falou: não, eu estudei e Deus deu todas as súplicas para você atendidas. Ele falou: não, eu estudei através dos seus livros, mas nunca tive a oportunidade de conhecer Imam Ahmad pessoalmente. Eu amo esse homem pelo conhecimento que ele transmitiu para mim, para o povo. Eu gostaria uma vez na vida poder apertar a sua mão. Eu gostaria uma vez na vida de olhar para o seu rosto. Nesse momento, Imam Ahmad estava com lágrimas nos olhos, chorando e falando: fulano de tal, ó fulano, agradeça a Deus, porque Deus atendeu todas as suas súplicas. Eu sou um viajante que vim nessa mesquita me encontrar com o meu professor. Estava cansado da viagem e fui praticamente retirado da mesquita. Ou seja, praticamente Deus Todo-Poderoso me empurrou para dentro da sua casa. Eu sou Imam Ahmad bin Hanbal. Veja, poder da súplica, da fé, da virtude. Nunca diga: eu supliquei a Deus e Ele não me atendeu. Sempre tem o momento certo que Deus vai atender o pedido de cada um de nós. Mais ainda, quando eu andar no caminho certo, largar as coisas erradas, não andar no meio da corrupção, trabalhar com coisas lícitas, o profeta diz: a sua súplica, não há dúvida que será atendida. O profeta falou mais ainda: para a súplica ser atendida, existem 3 maneiras de Deus atender a súplica, e falamos aqui por várias vezes. Ou Ele guarda a minha súplica para trocar por uma calamidade que está escrita na minha vida. Ou Ele pega a minha súplica e guarda para o juízo final, para trocar por uma calamidade que está escrita na minha vida. Ou Ele pega a minha súplica e guarda para o juízo final, para jejuar e rezar, fazer caridade. Não só fazer caridade, ir em busca do conhecimento, ler o Alcorão, estudar a biografia dos profetas e mensageiros, frequentar as mesquitas, ser generoso para com os vizinhos, ser generoso para com os familiares, ser benevolente para com os pais, abrir o coração, purificar o coração da maldade, do rancor, do ódio, da inveja, colocar um batismo puro e sincero aqui dentro, aproveitar o Ramadã verdadeiramente, e não entrar naquele dito que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: o verdadeiro perdedor, o infeliz, o triste da minha nação é aquela pessoa quando entra o Ramadã, ele não participa de nada, não pratica nada, não faz nada dentro desse mês de obras virtuosas e benevolências. Entrou e saiu e eu não fiz nada. Eu sou o perdedor verdadeiro. O profeta falou que Deus faça o verdadeiro perdedor ser essa pessoa. E hoje o Gabriel falou: então, é a mim, que seja assim, amém. E nós
Estamos já no dia 19 de Ramadã. 19 dias. O que eu fiz nesse mês? Somente o jejum? Mas não controlei a minha fala? Fofoquei, caluniei, fiz intrigas, trabalhei com corrupção. O que mais? Não ajudei ninguém, não fiz caridade, não estendi minha mão. Então vamos refletir que ainda há tempo de trabalharmos para sairmos do Ramadã, como repito, sairmos com o diploma de formados, ou seja, continuar exercendo a profissão de benevolente na terra. Barakallahu fikum fil Quran Karim, fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Supliquem, invoquem a Deus, glorifiquem a Deus nesse momento que Ele está nos ouvindo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador, e que a paz e as bênçãos de Deus estejam com seus profetas, mensageiros, familiares de Muhammad e seus companheiros e todos os virtuosos até o último dia. الحديث لكي نتدبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة، يعني في ليلة الإسراء والمعراج، فرأيت في عارضاتي الجنة مكتوبا 3 أسطر بالذهب. السطر الأول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. والسطر الثاني ما قدرنا وجدنا وما أكلنا ربحنا وما خلفنا خسرنا. والسطر الثالث أمة مذنبة ورب غفور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. O querido mensageiro de Deus, o último dos profetas, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, uma vez ele falou: eu entrei no paraíso. Ele entrou no paraíso porque ele teve aquela viagem que nós sabemos, a viagem noturna de Meca a Jerusalém, e de Jerusalém subiu aos céus. Eu entrei no paraíso e eu vi nos principais pontos dos jardins escrito 3 frases com letras de ouro. Na primeira frase estava escrito: não há divindade digna de adoração, exceto Deus, o único, aquele que não possui sócios e mensageiros. E Muhammad é seu último mensageiro, o seu último profeta. Na segunda frase estava escrito: aquilo que nós adiantarmos, praticarmos, iremos encontrar. O que eu fazer, eu vou encontrar a resposta, o retorno. O que eu faço, terei o retorno para mim. O que eu comer é o meu proveito, o meu sustento. E aquilo que eu deixei é aquilo que eu perdi. Depois estava escrito na terceira: a nação perdoadora, a nação pecadora, a nação
pecadora, que comete pecado. No entanto, o Senhor é perdoador, misericordioso. Significa fácil. A primeira mensagem é monoteísmo puro. Não adianta eu invocar outros junto com Deus. A principal coisa que os profetas e mensageiros vieram trazer para nós é: adorem a Deus e não invoquem nada junto com Ele. E adorar a Deus aqui é ser sincero na ação. Aquela ação que eu estou fazendo tem que ser sincera e desejar apenas o rosto do majestoso, mas seguindo a doutrina, a explicação, os ensinamentos de Muhammad, acreditando nos profetas e mensageiros que passaram. Dessa forma, o sucesso. A segunda frase explica: tudo que eu faço eu vou colher. Tudo que eu faço é porque eu estou plantando. Atenção, vai. Percebe? Tudo que eu faço, tudo que eu planto, eu colho. Bom ou ruim? Então depende de mim. Da mesma maneira, aquilo que eu como é o proveito que Deus deu para mim. Da mesma maneira, aquilo que eu larguei, então acabou, larguei, deixei. Não adianta eu lamentar. E a terceira frase é simples: a nação é pecadora porque nós somos seres humanos. O ser humano esquece, o ser humano é falho, erra. Por isso que Deus enviou profetas e mensageiros, livros, para nós estudarmos e todos os dias nos corrigirmos. Por isso que Deus deu para nós o Ramadan, presente do perdão, porque Ele falou: nação pecadora, mas vocês têm um Deus, o Senhor, que perdoa. Como que Ele me perdoa? Quando eu obtenho conhecimento que aquilo que eu fiz é errado, aquilo que eu pratiquei é pecado. Quando eu obtenho conhecimento que eu preciso me arrepender. E arrependimento é pedir o perdão para Deus, porém largar o pecado e voltar atrás. E se eu errei com o outro, com o próximo, eu devo dar o direito ao próximo daquilo que eu fiz de errado para com ele. Dessa maneira, eu encontrarei o perdão, a misericórdia e a piedade do meu Senhor. Encontrando isso, eu terei o amor de Allah, de Deus sobre mim. E quando Deus ama um servo, Ele faz esse amor se espalhar nos céus, e perante os povos dos céus, e perante os anjos, e depois fazer esse amor se espalhar na terra, e todos irão me amar, porque o meu Criador me ama. Para amar, basta eu ser sincero, reconhecer os meus erros, e para isso veio o Ramadan, para fortalecer a minha fé no meu Senhor. Então vamos aproveitar esses meses abençoados do Ramadan e nos dedicarmos a adorar a Deus com sinceridade e ser benevolente para com o próximo. E o profeta falou: sallallahu alaihi wa sallam, la yu'minu ahadakum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nenhum de vocês é um fiel verdadeiro, estará com a fé plena até amar ao próximo, ou desejar ao próximo o que você deseja para si mesmo. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa baraka ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات المسلمين
وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اجعل قبورنا وقبور آبائنا روضة من رياض الجنة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الرياء ومن الشرك ومن الكفر ومن البخل ومن الحسد. اللهم اجعلنا من الصالحين يا رب العالمين. اللهم انصرنا إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرنا إخواننا في فلسطين وفي غزة. أنت على كل شيء قدير يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيام رمضان وجميع الأعمال والطاعة يا الله. Ó Deus, ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti o perdão e a misericórdia. Perdoe todos nós, tenha misericórdia de todos nós, homens, mulheres, vivos e mortos. Ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti que facilite para nós e purifique as nossas almas e os nossos corações, livrando todos nós da hipocrisia, do ódio, do rancor, da inveja, da maldade, da idolatria. Ó Senhor dos mundos, faça de nós pessoas verdadeiras, iluminadas e virtuosas. Ó Senhor dos mundos, livre nós, nossos pais, nossas mães do fogo do inferno e dê para nós um túmulo sendo o jardim dos jardins do paraíso. Ó Senhor dos mundos, abençoe os nossos lares, abençoe as nossas mães, abençoe nossas esposas, abençoe os nossos filhos, abençoe toda a nossa comunidade. Ó Senhor dos mundos, dê a cura para nossos irmãos e irmãs enfermos e enfermas em todos os lugares. Ó Senhor dos mundos, dê conhecimento benéfico para nós, abençoe nossos proventos. Ó Senhor dos mundos, fortaleça a nossa fé, purifique nosso coração e as nossas almas. Ó Senhor dos mundos, aceite as nossas súplicas, as nossas adorações nesse mês abençoado, nesse mês do Ramadã. Ó Senhor dos mundos, proteja nossos irmãos fracos e oprimidos em todos os lugares. Proteja nossos irmãos que estão sofrendo na Palestina, na faixa de Gaza, em Jerusalém. Proteja nossos irmãos em todos os lugares, no Brasil. Ó Senhor dos mundos, fortaleça o laço da irmandade entre todos nós e coloque a fé em nossos corações. Wallahu a'lam, wa sallallahu alayhi wa sallam. Eu queria, antes de levantar para rezar, falar para todos vocês, hoje é sexta-feira, e hoje, no Medré, a partir das 6h30, 6h20, estaremos fazendo iftar, a quebra do jejum, o jantar, aqui na mesquita. Todos estão convidados, hoje, sexta-feira, se Deus quiser, e amanhã também, inshallah. Barakallahu fikum.